Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com alegria cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor por nós e as oportunidades incansáveis que tu dispõe em nosso favor para compreendermos a tua palavra e a tua vontade. E queremos te pedir que nos dirija no estudo da tua palavra e no exercício da tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A unidade do Evangelho, o tema de hoje. Filipenses 2:2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo aqui, ele está persistindo na unidade cristã, porque ele estava ciente que as dissoluções desestruturariam por completo o avanço da causa de Deus na terra. Paulo tinha absoluta convicção deste fato. E no tema que estamos estudando hoje, ele enfatiza exatamente esse aspecto. Por coincidência, hoje eu recebi um contato de um ouvinte do canal. O nome dele é Rodrigo, lá da região do Paraná. É um servo de Deus, frequenta uma igreja lá no interior e estava muito incomodado com esse tipo de problema hoje dentro da igreja. Pessoas despreparadas sobem no púlpito, falam de forma despreparada e acabam aborrecendo irmãos, acabam aborrecendo visitantes. E achava que, na realidade, deveria ter um pastor em cada igreja, e não um pastor para tomar conta de mais de uma igreja. E esse é um problema que tem em toda a face da terra. A obra de Deus nunca foi fácil. E o ponto exato da questão é o que estamos estudando nesse tema. Toda a questão se resume em um ponto só: a entrega. Se o servo de Deus se entrega, ele é conduzido pela luz e vai ser lapidado pela fonte da luz. E de fato seremos luz do mundo. Mas se ele não se entrega, não é a condição acadêmica ou eclesiástica que o indivíduo tenha que fará diferença na administração da causa de Deus. Porque o dono da causa é Deus. Nós, independente de sermos ou não oficiais, ou pastores, ou membros comuns na igreja, isso não vai fazer a menor diferença. Se formos um vaso escolhido, Deus nos usará na posição em que estivermos. Porque a igreja, de fato, é uma UTI. E lá dentro tem gente pior do que a gente, ou melhor do que a gente. Os que estiverem pior, nós ajudaremos. Os que estiverem melhor, nós seremos ajudados. Sempre foi assim. E enquanto vivermos neste velho mundo de pecado, vai continuar sendo assim. A unidade é que faz a força. E quando essa unidade é estabelecida numa fonte de luz proveniente do Senhor, aí sim o Evangelho tem poder. E cada vaso escolhido será revestido de autoridade e de habilidade necessária para cumprir com a missão. A missão que o Senhor nos tem confiado, como indivíduos e como igreja. A importância da unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 10 a 13, comparado com Gálatas 2, 1 e 2, aqui nós temos uma clara evidência de que a nossa fé congregacional, a nossa fé em Cristo,
como igreja, seria muito interessante que ela fosse uníssona, que todos pudessem focar de forma unida no mesmo Deus, na mesma palavra e na mesma missão, a missão do ID. Porque quando essa fé não está focada nesses moldes, o que acontece? É como se o alicerce tivesse trincado, quebrado. E um alicerce quebrado vai transferir trincas para as paredes. E parede trincada é telhado no chão. É questão de tempo. A casa vai cair. Por outro lado, quanto mais unidos, mais sólido será o alicerce, as paredes, o telhado, a proteção, a missão romperá com força sem igual. O nível de velocidade será bem maior e o pódio estará à vista. Todos correrão e todos levarão o prêmio, conforme disse Paulo em seus escritos. Circuncisão e os falsos irmãos, terceiro tema. Estudando Gálatas, capítulo 2, verso 3 ao 5, capítulo 5, verso 2 e 6, dentre outros textos, chegaremos a uma conclusão que isso foi muito debatido no livro de Gálatas, a questão da circuncisão, porque esses irmãos judaizantes, na realidade, eram verdadeiros problemas dentro da igreja, como são até hoje, na igreja atual. Pessoas que querem ficar forçando goela abaixo tradições, normativos antibíblicos. Queria só fazer uma pequena correção aqui na segunda frase do primeiro parágrafo aqui do manual. Está dizendo: embora a circuncisão fosse destinada apenas aos descendentes de Abraão do sexo masculino. No próprio capítulo 17 de Gênesis, citado aqui, no verso 23, está bem claro lá que todos os da casa de Abraão, funcionário, todo mundo foi circuncidado. A circuncisão era uma identidade religiosa dos hebreus. Não foi só a descendência de Abraão que compôs a religião hebraica. Toda a sua casa, todos os seus funcionários e todos que vinham de outras nações e se convertiam ao Deus de Israel, aceitando se congregar nessa religião, o judaísmo, eram circuncidados. Como digo, confirmo, Gênesis 17, 23. Portanto, a circuncisão era uma questão de identidade religiosa para a religião judaica, iniciada pelo servo de Deus, Abraão, que seria representante tanto da genética, os filhos de Abraão na genética, como os filhos de Abraão pela fé, que era toda a sua casa e todos que se agregassem. Os mesmos que um dia João Batista ia dizer: fica sabendo que Deus até dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. E isso foi compreendido por Paulo também, que bateu de frente com esses indivíduos que insistiam em preservar esse tipo de pacto de sangue dentro da igreja, uma vez que o Calvário fechou toda essa questão de pacto de sangue. Tanto sacrifício de cordeiro como circuncisão. De forma completa e absoluta. E a circuncisão, inclusive, o batismo, substituiu esse ritual para identificar um novo cristão diante do mundo, diante dos homens e diante de Deus. Simbolicamente, a água lava os pecados e o sangue de Cristo redime. Perdoa, paga a conta e nos leva de volta à raça pura. Os judaizantes, tanto daquela época como os atuais, que adoram servir tradições, esses, o tempo todo, conscientes ou não, estão bloqueando a obra de Deus. O Evangelho, que é algo tão simples, tem sido arrastado com correntes
enquanto que poderia estar voando a velocidade da luz. Porque muitos se convertem pelo mundo afora com a disposição necessária para levar essa obra até o fim. Mas uma grande maioria bloqueiam o avanço da causa por colocar peso na missão do ID. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Quarto tema, unidade na diversidade. Analisando Gálatas capítulo 2, verso 4, nós podemos observar que tanto Paulo quanto Pedro, eles tinham modos operantes distintos, bem diferentes. Contudo, eles conseguiam romper na causa. Com todos os seus defeitos que cada um tinha, eles conseguiram romper. E eles conseguiram se entender. Se entenderam tanto que mais tarde Pedro fez citação dos escritos de Paulo, consagrando todo o material, todo o acervo deixado por Paulo. Pedro amadureceu, demorou mais, mas amadureceu. Paulo, o nível e velocidade do amadurecimento dele foi incomparável. Nenhum dos apóstolos teve a velocidade de Paulo no desempenho da maturidade cristã. Mas tanto Paulo quanto Pedro, ao amadurecerem, ao atingirem a maturidade ideal, alcançaram os propósitos. Por isso que no meio da adversidade, eles conseguiram se entenderem. E cada um seguir a missão que Deus confiou e cumprir com seus propósitos, que é o mesmo que nós devemos fazer hoje. Em vez de ficar perdendo tempo com picuinhas, ficar apontando defeito e problema dos outros, é assumir cada um a própria missão naquilo que está na nossa limitação, de acordo com a graça concedida a cada um de nós, e rompermos com a obra, orando, amando e servindo em espírito e em verdade. É nesse aspecto que nós iremos romper com a devida qualidade de serviço prestado como um soldado do reino de Deus. Quinto tema, confronto em Antioquia. Aqui nós temos Paulo dando uma verdadeira dura em Pedro. Um momento embaraçoso que aconteceu na história da pregação do Evangelho, porque os efeitos de Atos capítulo 10, 28, daquela visão de Pedro, ainda não tinham alcançado o nível de maturação ideal para o apóstolo. E aqui ele fez uma bobagem tremenda. Agiu mais uma vez parecendo com aquela atitude lá do julgamento de Cristo, tipo vira-folha. A situação apertou e ele vazou. Quis negar que era amigo dos cristãos gentios, ou dos gentios que estavam por converter-se. Ele não teve peito para sustentar a tese de que o Espírito Santo orientou através de Paulo, de ser fraco com os fracos para ganhar os fracos, gentil com os gentios para ganhar os gentios, judeu com o judeu para ganhar o judeu. Quando ele viu que os judeus judaizantes estavam chegando, mudou completamente o comportamento, e Paulo deu uma dura nele que não foi brincadeira. Bateu firme. Como eu disse, o nível de maturidade de Paulo foi bem maior, foi mais rápido. Paulo não teve tempo para infantilidades cristãs. Como muitos hoje na igreja, tem pessoas na igreja que vivem a síndrome de Peter Pan, ou a síndrome de Sininho para as mulheres. Tem 50, tem 60, tem 80 anos de cristão e não tem um pingo de maturidade. Não tem um pingo de estrutura para aguentar a verdade do jeito que ela é. E vive seguindo tradições. Está mais preocupado com as tradições
do que com a essência da palavra, que nos leva a transformar todos os dias, a renovar. E esse tipo de pessoas dentro da igreja, não só na igreja, na vida comum também. As pessoas que não amadurecem na vida, elas é um problema constante. Porque no fundo, por mais que elas se façam de alegres diante das pessoas, elas são pessoas deprimidas, são pessoas frustradas, porque não conseguem gozar da maturidade, do equilíbrio necessário para uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. É muito importante que amadureçamos, sejamos pessoas maduras e não pessoas imaturas, tanto na vida comum quanto na jornada cristã. Isso teve confronto lá em Antioquia e continua tendo confronto hoje dentro de casa, no trabalho e para todo lado. Na igreja nem se fala. Essa história de não ter maturidade cristã. Pedro amadureceu e se tornou um homem transformado. Se tornou uma referência de maturidade. Mas até chegar nesse ponto, muito problema. Nós deveríamos refletir da mesma forma e parar de ser problema e de dar problemas. E agirmos de forma a resolvermos problemas. E muito ajuda aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é e estar disposto a fazer como Paulo fez. O que queres que eu faça, Senhor? E ser sincero e honesto na decisão de Deus a nosso favor. A preocupação de Paulo. Sexto tema. A preocupação de Paulo era exatamente contra o ranço judaizante, que frearia de forma abrupta o avanço da causa de Deus na terra. Do ponto de vista de Paulo, a atitude de Pedro ali naquele momento é como se Pedro estivesse classificando aqueles cristãos gentios de cristão de segunda categoria. E os judeus, eles são de primeira categoria. Foi justamente por isso que Paulo bateu de frente com Pedro. E de forma pública. Na realidade, muitas vezes a criança, diante dos pais, na casa dos outros, ou na igreja, ou em outros lugares, sei lá. Muitas vezes a criança num lugar público, diante dos pais, vai lá e faz uma presepada digna de correção. E muitos pais querem pôr pano frio naquilo ali e não corrigir naquele momento. Criança, ela não vai ter noção lá em casa, quando tocar nesse assunto de novo, se chegar a tocar. Criança, enquanto é criança, tem que ser corrigida na hora, no local que está. Foi em público, é lá que ela será corrigida. Naquele momento. Dá licença? Vamos ali, vamos ter aquela conversinha. A mesma coisa são os infantis espirituais. Não é em público que eles fazem as infantilidades deles? É em público que eles serão corrigidos, que vai ter maior resultado. Não teve resultado com Pedro? Vai ter com qualquer um. Isso não mudou nada. É um princípio que tem todo o endosso bíblico. Sétimo tema. Tropeçou? É só levantar. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, do Comentário Bíblico, volume 6, página 1236, que diz o seguinte: mesmo os melhores homens, se deixados a si mesmos, cometerão graves erros. Pedro falhou nos princípios da integridade. Paulo teve que resistir face a face à sua influência ruidosa. Esse fato está registrado para que outros possam se beneficiar dele e para que a lição possa ser uma solene advertência aos homens que ocupam altas posições, para que não faltem com a integridade,
mas se atenham aos princípios. Coincidentemente, essa semana eu recebi um vídeo de um ouvinte do canal, lá do Rio de Janeiro, a irmã Maria Helena. E ela, por coincidência, essa irmã Maria Helena, ela se converteu assistindo ao canal. É uma filha na fé que eu não conheço pessoalmente, mas tenho muita estima por ela. E tem o mesmo nome da minha mãe. Essa irmã mandou um vídeo para mim, que um servo de Deus, que inclusive eu tenho muita admiração por ele, pela sua inteligência, pelo seu trabalho, ele cometeu uma infelicidade quando alguém dirigiu uma pergunta para ele sobre a questão das festas juninas. Se poderíamos ou não celebrar uma festa junina. Esse foi o termo usado por ele ao expor a questão. Celebrar ou não uma festa junina. Ele pegou 1 Coríntios capítulo 8, que trata do tema de carnes sacrificadas a ídolos. Comer ou não comer carnes sacrificadas a ídolo. Ele pegou esse tema e usou como aplicação para deixar as pessoas livres para celebrar ou não celebrar uma festa junina. Que o que é importante é o que está na cabeça da pessoa. Veja bem, como eu disse, lá está tratando, em 1 Coríntios capítulo 8, está tratando de alimentação. Em segundo lugar, o ambiente ali do contexto, ou era o açougue, ou é a casa de quem está fazendo a carne, que é um ambiente totalmente neutro frente à questão religiosa. A festa junina não. A festa junina não é um ambiente neutro. É uma festa absolutamente religiosa e de cunho idólatra. Com todo o respeito, a colocação foi infeliz. Não tem suporte bíblico para isso. Porque o ambiente não é o mesmo. A situação não é a mesma. Nem na origem, nem no ambiente e nem no propósito. Mesmo os melhores homens, se deixados a si mesmos, cometerão graves erros. Que o Senhor nos abençoe e nos guie. A nossa missão não é fácil. Trabalhar diante do público, levar a obra de Deus a outras pessoas, somos mortais. Todos estamos sujeitos a erros e a tropeções. Mas quem tropeça, levanta. E não tem tombo que machuque o suficiente que nos impeça de continuar. Porque Ele é conosco, o Senhor é conosco. E nós romperemos todos juntos. E naquele grande dia, todos os servos de Deus em toda a face da terra serão agraciados com os lauréis da salvação, da redenção. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Conduza-nos aos Teus caminhos, fortaleça a nossa fé, e todos os Teus servos da face da terra, envolvidos na proclamação do Evangelho, sejam usados por Ti, e Te sirvam em espírito e em verdade, e falem a Tua palavra com autoridade, e possam atrair multidões aos Teus pés. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.